Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube, do Centro Espírita João Batista de Jacarezinho. Hoje, a nossa reflexão da noite vai se tratar sobre a prática do bem. Nós já viemos de algumas reflexões, falando sobre evolução, sobre quais caminhos a gente deve seguir, e agora a gente vai começar a falar mais do que pode ser feito para eu evoluir. O que eu tenho que fazer, Nós falamos sobre evolução e tudo mais, agora nós sobre progressão dos espíritos, mas como que eu devo agir, como que eu devo praticar para me tornar cada vez melhor? E aí eu tenho que me voltar através da prática do bem, que é o único caminho que eu consigo chegar ao caminho da perfeição e se igualar ao nosso Mestre Jesus. Só perante a prática do bem que a gente consegue melhorar enquanto espíritos encarnados aqui nesse planeta. Então vamos refletir. O que eu devo fazer para me tornar melhor? Quando eu falo em espiritismo, o que o espírita faz? O que é um espírita? Por que as pessoas vivem falando somente de espiritismo, hein? Então hoje a gente vai refletir um pouco sobre esse processo. Primeiro vou pegar um trecho de São Mateus, capítulo 5, de 44 a 46, e o trecho 48. E vai estar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Esse conteúdo que a gente vai estar analisando aqui hoje. Então São Mateus fala que amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Começamos bem, Primeira tela, E olha o que São Mateus traz para a gente. Amai vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Somente amardes os que vos amam, que recompensa terei disso? Aí fica fácil, Muito fácil. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E para que eu cumpra com essa lei de justiça, de amor e de caridade, a prática é o bem. É o bem maior, para que eu consiga cumprir com esses deveres aqui, com a lei da justiça, de amor e de caridade. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal e se fez o bem que podia. Então, pela nossa consciência, a primeira coisa que a gente deve ajustar é a nossa mente, o nosso andar. Pela doutrina espírita, nós sabemos que nós temos nosso livre-arbítrio e temos caminhos a serem seguidos, ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Então, para eu iniciar, para ter minha consciência tranquila, eu tenho que procurar sempre seguir o caminho do bem. Lógico que de vez em quando eu me perco, eu me desvio, somos todos humanos, todos erramos. Mas o primeiro passo é procurar seguir o caminho do bem para eu ter uma consciência tranquila, uma consciência limpa. Quando eu consigo começar a fazer isso, eu começo a refletir se eu fiz certo ou fiz errado. Quando eu estou no caminho do certo, caminho do bem, fazendo as coisas certas, fica mais fácil eu me questionar, principalmente quando eu vou deitar. Meu Deus, o que será que eu fiz de errado hoje? No instante eu me perdoo, vou tentar melhorar, mas a minha consciência ela vai estar tranquila. Então o primeiro passo é seguir o caminho do bem
para procurar limpar a nossa consciência. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro e tudo que desejará lhe fizerem. Então não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse com você. Então, vou julgar alguém, eu gostaria de ser julgado? Vou criticar alguém, eu gostaria de ser criticado? Vou prejudicar alguém na minha empresa, ou até dentro da minha própria casa, ou dentro da minha família? Vou fazer uma piadinha sem graça para aquela pessoa ficar com vergonha? Será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Como eu me sentiria? Então, antes de qualquer coisa que eu for fazer contra um irmão meu, eu tenho que pensar se aquilo lá, como que eu me sentiria no lugar dele, utilizando a empatia. Ter fé em Deus, deposita fé em Deus, na sua bondade, na justiça e na sua sabedoria. Muitas vezes nos pegamos errando, somos falhos, e aí tem situações que a gente até questiona sobre o poder de Deus, a existência de Deus. Será que Deus existe mesmo? O que é Deus? Será que eu tenho fé em Deus mesmo? Então tem que refletir sobre isso. Que Deus é esse? Então, fé em Deus, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. A partir do momento que eu tenho um caminho a seguir, eu tenho uma fé num ser supremo, poderoso, as coisas vão ficando mais fáceis também, fica mais fácil para colocar a prática do bem em prática. Opa! Aconteceu alguma coisa aqui, só um minuto. Legal. Tem como dar uma pausa, por favor? Consegue só pausar? Só um minuto, deu um problema técnico aqui. Só na pausa dos dois? Não tem pausa aqui. Não? Então vamos só tentar abrir aqui, peço desculpa, depois a gente corta. Ainda bem que tem um plano B, né? Vamos ver se aqui. Isso que é importante ter um plano B, né? Eu estava utilizando um recurso, contava com ele, mas vamos continuar aqui. É que eu vou ajustando, né, e vou deixando uns arquivos. Então, fé em Deus. Então, fé em Deus que Ele é justo, sabe que sem a sua permissão nada acontece. Ele submete a vontade em todas as coisas. Deus é sábio, se alguma coisa está acontecendo comigo, é a prova e a expiação que eu devo estar passando. Cabe a mim identificar isso e saber enfrentá-la do modo que ela vier. E se eu tiver fé em Deus, eu vou saber levar mais fácil ainda. Pode ser doloroso? Tem coisas que doem, lógico. Pode ser muito sofrer um abalo sentimental? Posso. Mas eu tenho que entender que aquilo é para a minha evolução. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Tenha fé no futuro. A fé no progresso não caminha sem a fé no futuro de cada um, de todos. Então, falamos sobre progressão, falamos sobre o mundo dos espíritos. Eu acredito naquilo, eu tenho fé naquilo, e eu acredito que um dia eu estarei num plano bem melhor. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu venho praticando bem, venho estudando, venho tentando assimilar e colocar em prática tudo que eu venho aprendendo.
porque eu tenho fé no meu futuro. Sei que dessa vida aqui, quando eu desencarnar, eu não vou já para o mundo superior, vou me tornar um anjo ou um espírito evoluído. Eu sei que tenho muito a aprender, mas enquanto eu tiver tempo nesse mundo aqui, eu vou me aprimorando. Já vou antecipando muitas coisas que eu poderia deixar para a próxima vida. Então, nessa vida aqui, eu já vou lapidando. Então, quanto mais eu puder aprender, quanto mais eu puder adiantar, mais perto da evolução eu vou chegando. Mas falta muito ainda. Encontra a satisfação dos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga e nas consolações que prodigaliza aos aflitos, fazer bem ao próximo. Não tem como eu exercer a prática do bem sem fazer bem para o meu próximo. Não tem jeito. Vou praticar o bem somente para mim, vou estudar, vou fazer academia, vou comer somente coisas naturais, fazendo bem para mim e o meu próximo. O que eu estou fazendo por ele? Eu tenho que pensar nisso também. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes em si e para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Esse aqui é um exercício que hoje, observando, você vê que muitos de nós não praticamos. Pensamos em nós primeiro. Quer ver um exemplo? Estamos num grupo de 3. Chega num lugar que tem uma cadeira. Qual é a nossa primeira atitude? Se eu estiver cansado, sentar naquela cadeira. Depois eu pergunto para os outros 2: vocês queriam sentar? Já estou sentado, mas não tem mais cadeira, né? Pô, que pena. E se eu chegar em 3, tem uma cadeira, por exemplo, pegar a pessoa que está mais cansada, que tem algum problema de saúde, ou que tem até mais idade, ou que esteja de algum certo modo acima do peso, eu tenho que observar tudo isso. Será que eu estou muito cansado mesmo para não ceder aquela cadeira para o meu próximo? Esse é só um exemplo clássico. Vamos pegar essa mesa e colocar uma mesa, e nessa mesa colocar alimentos. Vou me servir primeiro ou vou deixar os outros servirem primeiro? Tudo isso é exemplo. Se eu deixo as pessoas se servir primeiro, eu estou praticando bem. Agora, se eu vou lá, já tem coisa bem saborosa ali, está em pouca quantidade. Aí vamos lá, a gente está em 9, tem 4 daquele, que é o mais saboroso. Aí eu vou, pego 1, sobra 3 para 8. Estou pensando no meu próximo, será que não tem como cortar e dividir para todo mundo? São exemplos de práticas. E são coisas que a gente percebe isso no dia a dia. Não estou inventando aqui. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Voltando aqui para o egoísta. Tem gente que gosta de, além de se beneficiar, tirar proveito, principalmente de pessoas generosas, Muitas vezes você quer praticar o bem, tem pessoas que ainda montam, querem montar em cima de você. E aí sobra o quê? Sobra egoísmo. A minha parte eu estou fazendo, agora se a pessoa quer tirar proveito, aí é um problema dela, não é meu. E muitas vezes eu falo, não vou praticar o bem porque tem gente que quer montar em cima de mim. As pessoas se aproveitam. Mas, gente, não são todos. Muitas vezes a gente vem fazendo prática social, aparece um problema, uma circunstância que não era para acontecer. E aí, por causa daquela situação, eu vou parar de fazer todas as minhas obras sociais porque uma pessoa me incomodou, um espírito me incomodou. Será que essa acomodação não era para eu servir de lição para mim? Tem que refletir sobre isso, mas tem gente que param no caminho. Então, tomar muito cuidado com isso também. Então, não vou confiar em ninguém, não vou fazer mais nenhum bem,
vou parar com isso porque o ser humano não posso confiar. Não funciona assim. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Estamos passando por uma situação onde pessoas estão entrando em guerra, pessoas estão abrindo mão do convívio familiar, de parentesco, de família, por causa de eleições. Estão se matando, se xingando por pessoas que muitas vezes eu nem conheço a pessoa direito. Mas se eu estou praticando bem, o que eu vou analisar? Primeiro, não vou julgar. Segundo, eu tenho minha opinião. Se eu tiver minha opinião e quero conversar sobre ela, vou conversar. Eu não vou brigar. Vamos conversar? Vamos ver se a gente entra no consenso? Vamos. Se não tiver conversa, começar a ir com a discussão e até uma agressão, paro por ali. Opa, me desculpa, não tem mais como conversar sobre isso, vamos mudar de assunto. E hoje a gente está num turbilhão que não são só, a gente fala, né, política, religião e futebol não se discute. E parece que está sendo tudo discutido ao mesmo tempo. A gente está vivendo num momento que as pessoas estão até se matando por causa disso. E ao mesmo tempo os três juntos ainda, né? Até separado, hoje está misturando tudo. Isso não é uma aprovação? Isso não é uma expiação? O que eu posso fazer com isso? Ficar de lado, observar, ter minhas opiniões, guardar para mim. Se for uma pessoa sábia que eu possa conversar, eu vou estar conversando. E vou levando a vida, porque as pessoas estão lá. Precisamos de precisamos de líderes que governem o nosso país, e as pessoas que vão escolher. Aí a democracia existe, está aí. Que vença quem a sociedade escolher. Uns vão gostar, outros não. Mas para isso que serve a democracia. E para isso que eu tenho que entender, em vez de ficar só julgando, xingando, porque o A é melhor que o B é melhor que o A. Então vamos pensar sobre isso, gente. Respeitar nos outros as convicções sinceras e não lança anátema aos que ele não pensam, né? Não condena aos que com ele não pensam. Então respeitar todas as opiniões. Foi o que eu acabei de colocar aqui. A religião do meu próximo, o que ele deixa de fazer, o que ele não faz, é um sentimento dele, é a fé dele. Então, cada um tem a sua opinião e a sua fé. Eu tenho que respeitar isso. Jamais criticar. Jamais falar que aquela é ruim, aquela não presta, eles estão fazendo tudo. Não funciona assim. E os próprios Espíritos vêm nos dizer isso. Perdoar. Não alimentar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Muitas pessoas estão brigando nesse período. Depois de passar esse período, quantos vão se perdoar? Ou será que eu já perdoei? Ou vamos mais a fundo. Quantas pessoas na nossa vida até hoje nos decepcionaram? A gente apostou tudo, todas as fichas naquela pessoa, e a pessoa me decepcionou. Me deu um baque muito forte. Tem pessoas, igual eu já conheci, que já entrou até em depressão por causa de briga de amizade, discussão de amizade. E aí que vem, lembrando essas pessoas que nos magoaram, será que a gente conseguiu perdoar essas pessoas? É um teste, dá para vocês fazerem. Eu vinha para cá hoje, a caminho para fazer essa reflexão, vim pensando, quantas pessoas na minha vida já me magoaram? E hoje, eu não tenho rancor nenhuma. Se você falar assim, Deus, qual foi a pessoa que mais te chateou, qual foi a pessoa que mais te magoou? Tem nomes e nomes, mas o que mais assim te feriu? Eu não consigo me lembrar. Já paguei. Eu perdoo. Não volto a conversar, porque eu posso manter minha distância, eu tenho esse direito. Se a pessoa precisar algum dia de mim, eu posso até ajudar.
mas tenha um coração limpo, um coração puro. Perdoei. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Jesus disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que estão fazendo. Nós estamos num processo de evolução, de progressão. Quando acontece fatos que você vê que a pessoa não está num processo de progresso, não está num processo de evolução, eu tenho que entender que eu já estive naquela fase, eu já passei por aqui. Se não foi nessa vida, em outras vidas. Quando eu julgo um irmão por determinada atitude, eu posso mesmo estar me julgando porque eu já posso ter feito aquilo em outras vidas. Só que hoje eu estou no progresso. Por isso, Pai, perdoai, pois eles não sabem o que estão fazendo. E eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa. Será que eu já fiz aquilo? É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: ser indulgente mostrará ser prudente. Atire a primeira pedra aquele que se acha sem pecado. Esse pecado aqui está no sentido figurado, tá? Sem falha, sem erro. A vida não é feita de perfeição, e sim de erros. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E tem até um humor, né? Jesus, quando estava lá, né? E o pessoal queria atacar a pedra lá. Acredito que Maria Madalena, né? Na pecadora, né? E o pessoal queria apedrejar ela. E diz que quando Jesus chegou lá, falou assim: irmãos, aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Diz que tinha uma pessoa ali na frente, pegou uma pedra e tacou e acertou a cabeça da Maria Madalena, né? E todo mundo, o que aconteceu, né? Não é essa história, é uma brincadeira. E aí foram perguntar, né? Por que você fez isso? Por que você tirou a pedra? Você nunca errou? Ele falou: não, dessa distância eu nunca errei. Só para quebrar o gelo, né? Bobeck já conhecia, né? Aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra, né? Eu sei. Brincadeiras à parte, sobre os defeitos alheios, falar, apontar e julgar também é defeito. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Essa é a pior parte. Porque é tão gostoso apontar os erros dos outros, é tão gostoso criticar, é tão gostoso apontar defeito, e aí eu não olho os meus, né? Outra coisa que eu tenho colocado em prática. Muitas vezes tem certas coisas na minha própria esposa, ela falha em algumas coisas e me atormenta, eu fico bravo, eu fico nervoso, e aí muitas vezes eu me vejo com a mesma falha, com o mesmo erro, e aí já me vem na cabeça: vai, fala da sua esposa. Então hoje eu já estou no caminho assim de uma boa melhora, né? Ela falha em alguns momentos, tudo, e eu entendo porque poderia ser eu. Então, por isso que é importante a gente se colocar no lugar dos outros. Ela tem uma falha grave assim de esquecimento. Tudo, esqueci. E eu também tenho essa falha. Tem muitas coisas que no dia a dia eu termino esquecendo. E aí quando eu esqueço, eu me lembro dela. Olha que interessante, né, gente? E falo: tá vendo? Vai ficar falando da sua esposa? Então, tomar muito cuidado ao falar, apontar e julgar o defeito dos outros, porque eu também erro. E procurar praticar, procurar refletir sobre isso. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal, para encontrar o otimismo, procure as coisas boas da vida, sempre. Tudo que lhe faz bem.
Hoje nós temos o celular na nossa mão. E assim, ele toma conta de bastante tempo, né? Que tal posso continuar a usar o celular? Posso. Mas que tal, em vez de eu ficar só vendo TikTok, Facebook, Instagram, TikTok, Facebook, Instagram, não vou lá no YouTube, acesso a página do Centro Espírita João Batista e começo a ver as reflexões que tem lá. É de 30 minutos a 50 minutos. Ah, mas eu gosto de ver TikTok para dormir. Assistindo a reflexão também, você vai dormir com uma paz. Eu tenho uma prática hoje, pessoal, de dormir com a Federação Espírita do Paraná, pela Rádio Espírita do Paraná. Eu tenho aquele aparelho Alexa, já falo Alexa, Rádio Espírita do Paraná. Ela já conecta, entra música, entra reflexões. Tem vezes que eu acordo de madrugada sonhando que eu estou no meio da reflexão, o palestrante está falando lá, o seu subconsciente está sintonizado, eu acordo no meio. Isso são coisas boas. Não só as palestras do Centro Espírita João Batista, mas tem vários palestrantes bons aí para a gente ir estudando e entendendo. Isso são as coisas boas. Olhar no seu irmão do lado, o que ele faz de bem, tentar copiá-lo, não tem problema nenhum. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las, porque eu acabei de falar. Refletir sobre as minhas imperfeições me aproxima dos meus semelhantes. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Se a cada dia um pouco melhor que o dia anterior, eis o grande objetivo da vida. Outra coisa que a gente tem que aprender a viver, cada dia um dia. O dia de ontem já passou. De amanhã, não sei o que vai acontecer, então vivo hoje. Então quando acordo, quando vou fazer minhas preces para hoje. Objetivos, metas, visão eu devo ter, por escrito, onde quer que seja, em minha agenda, eu tenho que ter uma visão, eu tenho que ter uma missão lá na frente. Isso é a lei do progresso. Mas o viver, ele é hoje. Quando acordo, o que eu vou fazer por hoje? Apareceu um problema, esse problema vai ser hoje. Quando eu for dormir, já vou tentar deletá-lo. Ou quando acordar, no outro dia que se torna hoje de novo, eu vou tentar enfrentá-lo, vou tentar resolvê-lo. Tá? Mas a cada dia um pouco melhor, e a cada dia eu vou tornando um dia melhor. Não se envaideça da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Para que tem a lei do progresso? A gente sempre vem falando sobre isso, mas para que guardar grandes fortunas, um montaréu de dinheiro, um montaréu de carro, um montaréu de relógio, um montaréu de roupa, iate, tudo, se a única coisa que eu vou precisar vai ser 6 folhas de madeira. 6 folhas de madeira. É um embaixo, em cima, né, no lado, aqui, aqui e aqui. E essas folhas de madeira, elas não têm gaveta. Até hoje eu nunca vi uma folha dessa, uma caixa dessa com um gaveteiro, onde você vai poder colocar seus relógios, seus dólares, seus reais. E a única terra é aquele espaço ao qual você colocar, nada mais. Até hoje eu nunca vi ninguém falando assim: olha, quando eu morrer eu quero que me enterre no meio das minhas terras. Vai ser num espaço de terra só. E não vai usufruir mais nada daquele monte de terra. Então, lembre-se, nada nos pertence, é tudo emprestado, até o nosso corpo emprestado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que terá que prestar contas. Cuidado, tudo em exagero faz mal. E eu faço uma observação aqui: a prática do bem exagero não faz mal, mas o restante faz mal. Praticar o bem jamais vai fazer mal, pelo contrário, a prática do bem, analisada por cientistas,
proporcionam bem-estar tão quanto uma pessoa que é viciada em determinada tipo de droga, quando usa, tem. O prazer é idêntico. Só que a prática do bem ela é saudável. A droga ela destrói o nosso corpo. E ela proporciona até 4 horas de bem-estar quando eu faço um bem, quando eu pratico um bem. 4 horas de bem-estar. Tem drogas aí que é 1 hora, meia hora no máximo, quando não leva a pessoa já à morte. E o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-los à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Tem um cargo superior. Então, pela hierarquia, sou diretor, sou empresário, sou presidente, seja o que for. Eu dependo de pessoas para trabalharem comigo, porque eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Então, que eu respeite essas pessoas que trabalham comigo. Que eu saiba levar a minha equipe para frente, independente do trabalho que eu faço. Tem uma hierarquia? Tem. Todo grupo tem que ter um líder. Mas esse líder tem que saber liderar. Não adianta eu falar que eu sou bambambam e ninguém é melhor que eu, que aí nada vai para frente. Tem vários exemplos de sucesso aí por causa de pessoas assim. Usa da sua autoridade para levantar o moral e não para esmagar com o seu orgulho. Isso é fundamental. Usar a sua autoridade para levantar o moral. Quem trabalha com vendas, é mais fácil. As pessoas chegam e falam: tem que vender, porque não vendeu, tem que vender, tem que bater meta. Ou do que, gente, eu acredito em vocês, a gente vai bater essa meta, estou junto com vocês, vamos fazer de tudo para conseguir alcançar essa meta. Qual equipe vai trabalhar melhor? Que está ali brigando, gritando que tem que bater a meta, ou aquele chefe que está estimulando que a gente vai conseguir? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir e vai superar, alcançar essa meta. São tudo modos. Evita tudo quando você possa tornar mais penosa a posição subalterna que se encontra. Tem chefes que gostam de pisar nos seus funcionários. Isso é inadmissível. E aquela empresa, aquela entidade, ela não vai para frente. Seja ela pública, seja ela privada. Até em casos, tem situações sociais, né, igual tem aquele velho ditado: quer conhecer alguém, dê poder a ele. Tem serviços, muitas vezes, que eu vejo de voluntariado. Você deu uma função para a pessoa, diretora, a pessoa já cresce no orgulho. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem do bem. E aí, já estamos quase finalizando, eu trouxe como exemplo, algumas práticas do bem, alguns conselhos de Benjamin Franklin, que foi um jornalista, editor, político, diplomata, cientista e inventor americano. Foi figura estratégica na liderança da Revolução Americana e assinou a Declaração da Independência, o Tratado de Paz e a Constituição, documentos essenciais na criação dos Estados Unidos da América. Diga-me, eu esqueço, me ensine e eu posso lembrar, envolva-me e eu aprendo. Benjamin Franklin, 1706 a 1790. E aí ele me traz 13 virtudes, que são elas: temperança, não comer até o embrutamento, nem beber até a embriaguez. Silêncio, não falar senão o que for benéfico para os outros e para si. Evitar conversas frívolas. Nós vimos aqui hoje sobre as nossas reflexões. Está no grupo, começou conversas frívolas, começou alguém a falar mal de alguém. Gente, dá licença, eu vou no banheiro, vou tomar uma água. Vi fulano ali, vou conversar com ele. Sai daquele meio.
Se não tiver como escapar, só ouve. Tenta cortar a conversa. E pronto. Ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Destinar uma hora para cada uma das nossas tarefas. Organização, utilização, saúde, disciplina. Decisão. Sempre decidir-se a fazer aquilo que deva fazer. Fazer sem falta aquilo que decida fazer. Será que eu faço agora? Será que eu faço amanhã? Eu vou deixar para o ano que vem. Decida-se. Dá para fazer? Então vamos fazer. Dá para fazer, mas eu não quero, vou deixar para amanhã. Não esqueça do viva cada dia. Então aquele dia que você está vivendo, tem condições de fazer, já vai e faz. Economia. Não fazer despesas desnecessárias, não desperdiçar. E hoje a gente vive numa sociedade que sofre muito com isso. Não tivemos aprendizado econômico na nossa infância. E hoje sofremos com isso. Mas tem muitos cursos de educação financeira no próprio YouTube, na própria internet, cursos gratuitos, cursos que são dados pelos próprios bancos. Eles dão o curso, mas sabendo que ninguém quer aprender. Mas tem vários cursos de educação financeira. Diligência, não perder tempo, estar sempre ocupado em algo proveitoso e eliminar todas as ações desnecessárias. Pare de perder tempo. Volta lá para a internet, olha o YouTube lá, várias reflexões para a gente aprender. Em vez de ficar perdendo tempo no Facebook, TikTok, Instagram. Não usar de falsidade, pensar com pureza e justiça, e se falar, fazê-lo do mesmo modo. Você lembra da consciência que eu falei lá no início? Agir com consciência. Desse modo eu consigo ficar com a minha consciência limpa. Justiça. A ninguém prejudicar fazendo-lhe injustiça, ou furtando-se, fazer-lhe o bem que lhe seja o devido. Então, muito cuidado ao pensar em prejudicar alguém. Age sempre com a justiça. Procure sempre a verdade. Ou melhor, uma solução melhor para determinado assunto, um tipo de saída melhor. Evitar extremos, abstendo-se de lamentar a perda de excessos, por mais valiosos que pareçam. Tem gente que junta um monte de coisa e fica aquela tonelada de coisa parada dentro de casa, sendo que poderia trazer aqui para o centro espírita, para a gente reverter isso para doações. Mas tem gente que quer guardar, um dia eu vou usar. Tem um ditado que eu ouvi de um amigo meu que trabalha comigo uma vez, que ele fala: quem guarda o que não presta, sempre tem o que precisa. Mas tem gente que leva tudo isso ao pé da letra. Acha uma coisa, nem sabe para que serve e deixa lá guardado. E aí desencarna, o negócio fica lá. Vão jogar fora, porque muitas vezes a pessoa nem sabe para que aquilo ali serve. Asseio. Não tolerar falta de asseio no corpo, nas roupas e em casa. Alimentação, higiene. Serenidade, não se deixar perturbar por trivialidades ou ante acidentes comuns ou inevitáveis. E aí está lá, uma pessoa chorando em cima de um caixão, e vem o jornalista. Qual o sentimento que o pessoal tem nessa hora? E aí a gente vê uma cena dessa, já começa a se revoltar, já começa a vir aquelas nuvens negras na nossa cabeça, e ficar revoltado, que absurdo, e isso, aquilo, outro. Mas eu não desligo a TV, eu continuo vendo. E ainda fico curioso para saber o que aquela mulher vai responder. Então tem coisas hoje que dá para a gente se desligar. Acontece, gente. Mas o que tem que fazer? Tem que orar. Vai adiantar se revoltar, porque infelizmente o que a gente tem hoje, que se dá dinheiro numa mídia, é isso. Então a gente tem que ter serenidade na hora de saber escolher o que a gente pretende ver e entender. Castidade, não usar do sexo, senão para fins de saúde ou procriação.
nunca até o embrutecimento, a fraqueza, ou de modo a perturbar a paz e deslustrar a reputação de outro ou de si mesmo. E hoje o que a gente vê por aí é muita gente se expondo, se desrespeitando, músicas obscenas, pais incentivando crianças de 3, 4, 5 anos, 6 anos, em vez de dar uma educação. E por último, humildade. Sempre que se falar em humildade, lembrar de Jesus. E aí fica uma lição de casa para vocês pesquisarem sobre Sócrates. Tem bastante lição também dele, interessante. Não deixou nada escrito, não tem nada escrito dele, sempre que falaram. Mas se você for pesquisar também, tem bastante coisa interessante dele. Jesus nem se fala. Hoje já pegamos o Evangelho aqui, o que foi dito também pelo livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E é isso, gente. Para finalizar, uma oração que eu achei interessante, não é uma oração que se deve ser decorada nem nada, mas para você ver de que forma ele faz a oração e os termos que ele utiliza. Do próprio Benjamin Franklin, em sua rotina diária havia o processo de meditar ao acordar, recitando essas duas, são duas, tá? Duas frases. A primeira: ó Deus, Senhor de bondade suprema, Pai da luz e da vida, ensina-me o que é o bem. Ensina-me quem és tu. Salva-me da loucura, do vício e da vaidade, de tudo quanto é baixo, e inunda minha alma de saber, virtude pura e paz de consciência sagrada e substancial, bem-aventurança que jamais definha. Deus de bondade, Pai generoso, misericordioso guia, faz com que a minha sabedoria aumente, visto que nela reside o meu mais verdadeiro interesse. Robustece a minha resolução de cumprir o que essa sabedoria meditar. Aceito o bem que faço pelo meu próximo, como sendo a maneira que disponho para te dar graças pelos contínuos benefícios que de ti recebo. E que assim seja. Muito obrigado.